Salmo 23, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Eu quero te fazer uma pergunta, você pode até responder aqui no chat. Você já brincou de pega-pega? Já brincou de esconde-esconde? Alguns chamam pique-esconde. Brincou de polícia e ladrão? Eu acredito que a maioria de nós, né? A pessoa está respondendo sim, sim aqui. A maioria de nós, na infância, brincamos, né? Curtimos essas brincadeiras de criança. Agora a pergunta é: e hoje? Como tem sido a sua experiência? Você já passou por algum momento de perigo, onde você precisou de fugir de verdade? Na vida real, você precisou de fugir de um grande perigo, se esconder de um grande perigo? Em momentos como este, como o da brincadeira ou da vida real, o que nós mais precisamos é de ter um lugar de segurança. A gente procura um abrigo, um refúgio, um lugar importante que possa nos guardar do perigo. Nas brincadeiras sempre tinha um pique, né? Por isso pique-esconde, né? Pique de correr. Quando a pessoa chegava lá no pique, ela estava salva. Por isso ela batia lá, salvo, e aí o que estava perseguindo não podia fazer nada, porque ela estava a salvo. O Salmo 23 é um salmo muito conhecido. Quem sabe é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, mais citados. Esta oração é uma oração de confiança individual. É alguém que se coloca diante de todos e declara: eu confio no meu pastor, eu confio no meu Deus. Agora, neste salmo não é usado apenas a figura pastoril, ainda que o que tenha ficado marcado, ainda que o que tenha ficado muito forte nas nossas mentes tenha sido a ideia do Deus pastor. A figura de linguagem aqui, além de ser a figura do Deus pastor, é também uma outra figura de Deus, que é a figura de Deus como um hospedeiro, como alguém que acolhe, como alguém que ajuda. O Salmo, se nos primeiros versículos, os primeiros 4 versículos, trabalha o aspecto próprio do cuidado do pastor para com a ovelha, e aí o salmista diz: Deus é tal como pastor que cuida de ovelha. Nos versículos 5 e versículo 6, o que ele faz é falar do cuidado de Deus enquanto um hospedeiro, enquanto alguém que lá na hospedaria acolhe alguém. Nos tempos bíblicos, e até hoje, né, é muito forte na cultura do Oriente Médio, a ideia do hospedar, do acolher pessoas, de acolher o estrangeiro, de acolher o caminhante. O que nós vemos aqui é que
o Salmo retrata um momento de que alguém chega num lugar. Tanto naquela época como hoje, o que nós temos que destacar é a existência de vários templos refúgios, de várias cidades refúgios, de várias casas refúgios, ou seja, lugares onde as pessoas eram acolhidas. E nesse acolhimento, uma coisa muito importante é você entender que a pessoa ela era acolhida independente daquilo pelo qual ela estivesse precisando, fugindo, sendo perseguida, alguma coisa assim. Aquele que hospedava não perguntava, simplesmente acolhia. E algo importante é entender que o Salmo 23 vai falar desta acolhida. Dá para imaginarmos alguém que fugia, imagine lá, um grupo de tendas, né? E de repente há uma desavença entre alguns lá, alguém é jurado de morte, alguém então corre risco de morte, e aí ele precisa de fugir. E ele então sai pelo deserto, sai corrido para poder conseguir um lugar seguro, um lugar de tranquilidade, um lugar que ele pudesse ser acolhido e ficar em segurança. Por isso o Salmo, ele vai falar desse lugar de cuidado, né? Tanto a primeira parte, que fala do pastor, quanto a segunda parte, que fala do hospedeiro, o Salmo retrata o mesmo tema, o mesmo assunto, retrata a mesma fé, a mesma confiança, ou seja, retrata o Deus que dá proteção, o Deus que dá segurança, o Deus que traz cuidados diante do perigo ou dos sinais de morte. Por isso eu te convido a olharmos para este salmo e principalmente para os 2 últimos versículos e retirarmos daqui 4 características deste Deus hospedeiro. 4 características apresentadas pelo salmista sobre este Deus que acolhe e que cuida. Uma primeira característica é a de que esse hospedeiro acolhe e prepara uma mesa. Imagine que aquela pessoa que está fugitiva, andando pelo deserto com medo, angustiada, olhando para trás, será que vão me alcançar? Ela com fome, não tem tempo de parar, de repente ela chega num lugar, o que ela mais precisa é de ser acolhida e de participar de uma refeição. E isso era comum. O hóspede, ele era acolhido pelo hospedeiro com uma mesa. Uma segunda característica deste Deus é que ele unge com perfume. Era comum na época, quando alguém era acolhido, ele recebia uma unção perfumada, que significava você é bem-vindo, aqui você será bem tratado, aqui você poderá descansar, aqui você terá segurança. É tal como a gente, quando vai para casa de parente, ou parente vem em casa, o que a gente diz? Você não quer tomar um banho antes da janta? Você viajou bastante, né? Fala, não quer tomar um banho para a gente tomar uma refeição? É mais ou menos isso. Uma terceira característica que nós temos aqui é a de que o hospedeiro mantém a taça cheia. O vinho é símbolo de alegria, no entanto, a raiz da palavra ein é a mesma, vinho e alegria. Há um simbolismo em torno disso. Aqui você terá um momento de paz, de alegria. Em meio a esse momento conturbado, você terá paz. Uma quarta característica é que este Deus hospedeiro, tal como os hospedeiros do passado, tinham a responsabilidade não apenas de cuidar ali enquanto estava na sua casa, no seu templo, na sua cidade, né? Então seja o sacerdote, o rei, o pai,
ele também mandava uma escolta com 2 acompanhantes, até a pessoa chegar em outro lugar seguro. E aqui o Salmo vai dizer, olha, quando eu preciso de sair da presença deste Deus hospedeiro, quando eu preciso de sair da sua casa, ele coloca 2 companhias. Ele coloca a bondade e a misericórdia que caminham comigo e me dão segurança o resto da minha vida. Gostaria de concluir dizendo que neste tempo de quarentena, quando a gente precisa de cumprir com responsabilidade o isolamento social, temos que nos refugiar na nossa própria casa. Temos sido chamados a isso. O inimigo não é visível, ele é invisível. Não vemos ele a olho nu, mas ele tem um grande poder de violência contra a gente. Tem um grande poder de levar pessoas à morte. Ontem, uma pessoa muito conhecida dos metodistas aqui em São Paulo, nosso irmão Adip, faleceu por conta do coronavírus. Então imagine, nós temos aí um inimigo que pode levar à morte. O salmista não omite a questão de que podemos passar por tempos difíceis. Existem momentos que temos que fugir de fato da morte e temos responsabilidade com a vida. E por termos responsabilidade com a vida, nós precisamos de procurar um lugar seguro. No caso do salmista, ele corre atrás do hospedeiro e ele diz assim, o meu hospedeiro é Deus. Então ele tem responsabilidade, ele diz, olha, tem horas que a gente tem que se esconder mesmo. E Deus é tal como aquele hospedeiro que nos acolhe. O salmista procura um lugar de refúgio. Nós temos que estar num lugar seguro. E Deus está conosco onde nós estamos, que é no nosso lar, na nossa casa. As nossas casas hoje, elas são o lugar de refúgio, o lugar de seguro. Deus é o nosso hospedeiro mor, Ele que cuida de nós. Agora existem aquelas pessoas que, tal como aqueles acompanhantes, aqueles responsáveis pela escolta, são obrigados a sair de casa, são profissionais que têm responsabilidade de cuidar de outros e estes então, é necessário que eles saiam de casa. A estes, o que nós pedimos é, Senhor, dá a eles proteção, guarda-os de todo mal. Te convido então a sermos, como povo de Deus, responsáveis pela vida que o Senhor nos deu, reconhecendo o nosso ministério de preservação da vida. Deus nos abençoe nesta tarefa. Amém.